Vamos nesse momento juntos, né? Mentalizar, vibrar, nos conectar com a espiritualidade, nos conectar com Jesus, nos conectar com o nosso Pai Celestial, para que as nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas energias nesse instante possam estar no mesmo nível, todos pensando em harmonia, em paz, em tranquilidade, em amor, sintonizando esses irmãos trabalhadores incansáveis que estão sempre aos nossos lados. Que eles possam continuar nos envolvendo, que possam intuir a nossa irmã Valéria e que possam nos ajudar a abrir os nossos corações, a abrir a nossa mente, para que tudo que aquilo nos for passado nessa noite, possamos levar conosco para onde formos e cada vez mais aprendendo um pouco mais sobre o Cristo, sobre o Evangelho, sobre as pegadas do Mestre aqui na Terra, possamos evoluir e ainda mais evoluirmos juntos como família caravaneira. Graças a Deus. O estudo de hoje ele está na página 124 do livro Pegadas do Mestre, As Pegadas do Mestre, né, de Vinícius, e tem como título Quantidade e Qualidade. E Vinícius, então, nos apresenta um texto do Evangelho que diz o seguinte: voltando-se Jesus para a grande multidão que o acompanhava, disse: quem não colocar minha doutrina acima do Pai, mãe, irmão, mulher e filhos, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não transportar a sua cruz e não renunciar a tudo quanto tem, tampouco pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas da despesa, para ver se tem com que acabar a obra? E isso para não acontecer que, após haver lançado os alicerces, e não podendo acabar, dê ensejo a ser escarnecido, dizendo-se: aquele homem começou a construir e não pôde acabar. Esse trecho está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 30. Aqui, Vinícius, com esse texto, ele vem nos apresentar dois arquétipos que são muito comuns no Evangelho: multidão e discipulado. Dois arquétipos, dois modelos explicativos que nos ajudam a entender o que? A progressão que a doutrina espírita, a doutrina do Mestre, nos aponta a seguir. Vamos ver o texto bíblico, né, analisando cada parte. Então, o texto diz, de início, Jesus se volta para a grande multidão que o acompanhava. Vemos aí a multidão, o primeiro arquétipo apresentado. E aí vamos pensar, né? Cada um aí, está todo mundo no mute, né? A gente tem pouco tempo, mas vou tentar ouvir de vocês aqui dentro do meu coração, que eu tenho certeza que vem, o que essa multidão estava querendo com Jesus? Por que essa multidão ficava atrás de Jesus? A gente vê muito isso no Evangelho. Jesus está indo pelo rio, né, pelo lago, o pessoal está pelas margens. Quando Jesus chega lá, a multidão já está lá. Ele está sempre cercado de multidão. Daqui a pouco tem multidão. O que essa multidão quer com Jesus? O que ele quer? A resposta, deixa eu pensar e puxar de vocês. Tenho certeza que vocês estão dizendo, a multidão tem o quê? Tem fome, tem sede, a multidão tem dor, a multidão tem doença. E por que a multidão está atrás de Jesus? A multidão quer que Jesus atenda a essa necessidade que eles têm. Então, há nesse arquétipo, nesse modelo, né, da multidão que é apresentada nos evangelhos, essa característica. A multidão corre atrás de Jesus para que Jesus atenda às suas necessidades. E tem um outro tipo também dentro da multidão,
são aqueles que querem flagrar Jesus em alguma situação. Os fariseus eram, né, craque nisso. Vão pegar Jesus ali, era um interesse ideológico, de ver se Jesus se contradizia, principalmente porque Jesus vem renovar a lei mosaica, vem colocar todo o amor, né, na lei, e não aquela lei ao pé da letra. E os fariseus estavam ali sempre atrás, querendo, né, descobrir alguma coisa de Jesus. Mas não deixa de ser também o quê? Está procurando, está seguindo Jesus, por quê? Por um interesse, para que Jesus atenda o quê? A seu interesse de flagrá-lo. E aí eu pergunto para nós, e nós? Por que nós seguimos Jesus? Por que somos caravaneros? Por que estamos, né, nessa busca? No texto do livro Harmonização, Emmanuel diz o seguinte: ainda hoje o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Apertam-no através de templos, círculos, reuniões, oprimem-no com as mais estranhas rogativas, é perseguido, disputado, instado com violência. Então, a gente vê isso, né? Vamos colocar lá, coloca um dia inteiro, caravaneiro vai dar passe o dia inteiro, vai chover de gente. Tem uma reunião de desobsessão, de descarrego, a gente vê isso, quer dizer, a multidão corre atrás disso. E o que Jesus faz? Vamos ver a atitude de Jesus diante disso. O que Jesus faz diante dessa multidão? Manda embora? Não. Jesus abraça, Jesus acolhe, Jesus cura, sacia, alimenta, mas ele é o quê? Mestre. E o que faz o mestre? O mestre ensina, educa. Então Jesus não pode ficar só nessa, ele tem por obrigação, né? E claro, como o Espírito Perfeito que sempre foi, ele vai advertir, vai educar, vai ajudar essa multidão a pensar, a refletir, a tomar uma atitude se querem crescer, se querem evoluir, ou vão ficar na mesmice de correr atrás dele. Emmanuel diz o seguinte em Fonte Viva: diante da multidão, Jesus se dispõe a ensinar. É imprescindível que nos empenhemos no serviço da educação, ajudar ao povo a pensar, a refletir, a crescer, a aprimorar, auxiliar a todos que se beneficiam e se elevam tanto quanto queremos para nós mesmos. Aqui a gente vê uma chamada, né, de Emmanuel para que a gente saia do paternalismo que muitas vezes as religiões podem cair diante dos seus fiéis. Acolher, abraçar é importante, mas temos que evangelizar, temos que ajudar as pessoas a crescerem, a sair, né, dessa mesmice de correr atrás de Jesus só pela quantidade, né? E aqui Vinícius coloca que Jesus ele não se preocupava com um número avultado de prosélitos, porventura se reunisse, né, em torno dele, né, do que ele anunciava. Jesus queria homens compenetrados, convencidos e perfeitamente conscientes dos seus deveres. É por isso que Jesus ele não pretendia arrebatar, mas ele dirige-se à multidão, depois de saciar, depois de curar, ele puxa pela razão. Vamos agora ver o que podemos fazer se queremos evoluir, porque enquanto espíritos. E aí Jesus continua, né? Vamos ver, continuando o texto, ele diz, agora vem né, o puxão de orelha, quem não colocar a minha doutrina acima do pai e da mãe e tudo aquilo que eu li, né? Inclusive acima da própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha aí, discípulo. Discipulado, aquele que se dispõe à disciplina, a seguir a disciplina do mestre. É o despertar do discípulo diante da multidão, é o segundo arquétipo. O discípulo, ele deixa agora de buscar a Jesus para que Jesus atenda às suas necessidades
e passa a querer atender a Jesus na doutrina que ele propõe. Então, o discípulo ele deixa esse comportamento de multidão para ser discípulo. Vinícius diz que o verdadeiro cristianismo não se interessa pela quantidade, mas sim pela qualidade. É isso, é evoluir, é continuar seguindo essa doutrina até quando a gente pode ver aqui, né, na figura de Paulo, quando ele diz: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu consigo pôr plenamente isso em prática. E Jesus continua nesse trecho do Evangelho dando a nós o ensino das condições de segui-lo. Primeiro ele fala desse colocar tudo acima, nada pode estar acima da doutrina, né? Nem pai, nem mãe, e a gente já teve vários estudos, né? Não vou me estender com isso, estudos passados, né? Em reuniões passadas, que foi tão bem colocado essa questão, né, do pai e da mãe, de não colocar pai e mãe acima, e que sempre às vezes choca um pouco, né? Mas aqui eu coloco duas coisas. Primeiro, porque nós temos aquela mania de, né, a minha mãe, o meu filho, o meu pai, o meu marido, não é meu nada. Nós temos um sentido de posse tão grande que até nesse momento é tudo meu. Nós não somos uns dos outros, nós somos de Deus. E nós estamos, porque a mãe que eu sou hoje pode ser a filha que ontem maltratava a mãe. A filha que eu sou hoje pode ser aquela mãe que rejeitou o filho ontem. Então, se estamos no mundo de expiação e provas, somos todos iguais nesse sentido. Estamos todos buscando e crescendo. Então, é claro que a doutrina, ou seja, a obediência à vontade de Deus, é a condição primordial para o discipulado, para se seguir a Jesus. O Livro dos Espíritos, na questão 918, coloca características do homem de bem, que é a pergunta, né? Como ser espíritas? Poderíamos, né, colocar assim, né? Traduzindo ou trazendo essa pergunta de Kardec. Que Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos dizem: o espírito prova a sua elevação quando seus atos são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. A doutrina tem que estar acima de tudo, a doutrina do mestre. A segunda condição que ele coloca é o desapego e a abnegação. Quando ele fala que, além de pai e de mãe, você a si mesmo, até a sua própria vida, você tem que colocar a doutrina acima de si mesmo. E Miramês nos lembra e nos fala, né, achei muito interessante, de que esta é uma das decisões mais difíceis do discípulo. É o desapego, é a abnegação. É a gente se desapegar do nosso egoísmo, de tudo aquilo que a gente tem dentro que nos impede de crescer. Porque ele coloca uma coisa interessante, que essa tarefa grandiosa do discipulado, que é de grande responsabilidade, ele salienta que o ser humano ele tem uma tendência a fugir das suas responsabilidades. Interessante isso, né? Então, Jesus, conhecendo isso, ele vem advertir, vem exortar diante da multidão. Você quer ser discípulo? Você quer crescer enquanto espírito? Você quer evoluir? Você precisa se desapegar. Você precisa se renunciar, né, àquilo que está te impedindo de caminhar. E a terceira condição que ele coloca é o compromisso e a responsabilidade quando ele fala em transportar a cruz. E mais uma vez eu trago dois textos aqui de Emmanuel, que é muito interessante. Emmanuel colocando exemplos do que é a cruz. Ele diz que nossas cruzes incluem, quer dizer, né, o que é carregar a cruz? E Emmanuel diz
as nossas cruzes incluem, isso está no Livro da Esperança, todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecermos na construção da felicidade geral. As provações em família, os sacrifícios mudos, em que às vezes, né, os entes amados nos pedem largos períodos de aflição e de renúncia. Os desastres do plano físico que nos cortam a alma. Aí nós temos aí a Covid, que está aí, né, um desses desastres, né, que tem acontecido aí. O abandono daqueles mesmo que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar. Olha que coisa, né? E achei muito interessante o que Emmanuel diz em Fonte Viva, que nunca tinha visto essa colocação, mas achei muito interessante. Ele diz que tem duas posições. Ou a gente carrega a cruz e não segue Jesus, ou a gente segue Jesus e não carrega a cruz. Mas qual é o certo? É carregar a cruz e seguir. Olha que interessante isso. Ele coloca assim, Emmanuel: aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Quer dizer, faz da cruz um peso tão grande, uma provação tão grande, que essas dificuldades, esse peso, essa provação é tão difícil, que aí não dá certo, aí não vale a pena carregar a cruz desse jeito, se lamentando e querendo, né, se livrar daquilo, sem tirar disso um aprendizado. Ou então tem aqueles que seguem a Jesus através de quê? Outros parecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando a porta do vizinho e companheiros. Então tem aqueles ilustres, né? Às vezes, inclusive, né, chefes, né, e diretores, né, das grandes religiões, né, os que conduzem, que falam bonito, que fazem pregações maravilhosas, mas que na hora da cruz larga para o outro, na porta do vizinho, na porta do pai, da mãe, né, e não carrega. Então, essa lição de Emmanuel é maravilhosa, né? E Jesus conclui dizendo: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas da despesa? Agora é aquilo. É o conhecimento de si. Eu tenho que saber as minhas possibilidades, as minhas condições e a responsabilidade que eu tenho enquanto discípulo. E fazer as contas, porque há momentos que não dá para a gente fazer certa coisa, assumir certo compromisso, é melhor que não assuma. É melhor esperar o momento certo. Por quê? E Jesus, numa passagem, né, do Evangelho, diz, né, tem aquele que diz sim e não faz. E aquele que diz não e faz, quem é que fez a vontade de Deus? Ele pergunta isso, né? E aí o povo diz, aquele que diz não, mas fez. Então a gente tem que nos perguntar e nos conhecer sobre as nossas possibilidades. Trago aqui Livro dos Espíritos, mais uma vez, na questão 919. Kardec pergunta o seguinte: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos disse: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Qual é o meio de conseguir? E aí, gente, recomendo, não vou ler aqui porque a gente não vai ter tempo para isso, mas todo um tratado, né, que eu digo, de Santo Agostinho, que coloca a experiência dele desse conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho coloca aí nessa questão 919 a experiência dele enquanto encarnado nesse mundo, nesse planeta, o que ele fazia todos os dias, o que ele fazia no final de cada jornada, para fazendo assim um exame de consciência e vendo o que ele fez, o que ele deixou de fazer.
Santo Agostinho diz que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Ele faz essa recomendação maravilhosa de algo que diz que ele aprendeu. Sempre, né, ao final do dia, ele fazia esse exame e perguntava para si mesmo: o que eu fiz de bem? O que eu fiz de mal? Qual é o objetivo do que eu fiz? Faltei com algum dever? Alguém teria o que se lamentar de mim hoje? Eu feri alguém com palavras, com ações? Alguém teria, né, o que me pedir perdão, ou eu pedir perdão? Examinar o que eu fiz contra Deus e o que eu fiz contra o meu irmão, o meu próximo. E interessante que ele fala assim, se você tiver dúvida da resposta, faz o seguinte, se coloca no lugar do outro. Pensa no que você fez para alguém, né, o que você disse para o seu marido, para sua mãe, para sua filha. Pensa ela dizendo isso para você. Que coisa linda, né? Se colocar no lugar do outro. E se você perceber que não foi legal, então não foi. Que é aquilo, né? Não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. E aí ele diz, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Se puder dizer que a jornada foi boa, pode dormir em paz. Lindo, lindo. Sou apaixonada por Santo Agostinho, né? E aí, minha gente, eu deixo aqui a grande pergunta para nós, né? Multidão é a quantidade que Vinícius coloca. Discipulado é a qualidade. O que somos nós? Somos discípulos ou nós somos mais um no meio da multidão? É a reflexão que a gente tem que fazer constantemente. Vou fazer a prece e depois a gente abre até para que haja uma complementação, né, diante dessa reflexão. Vamos então fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade. Deus Pai de misericórdia, Pai querido, Pai amoroso, te agradecemos porque diante da multidão tu nos chamaste a atenção para sermos discípulos. E tu sabes, ó Pai querido, o quanto nós queremos te seguir, queremos fazer o bem, queremos ser discípulos. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer a multidão que existe dentro de nós, a tirar todas as amarras do nosso egoísmo, de tudo aquilo que nos atrapalha a te seguir, a fazer a sua vontade, a sermos obedientes, a renunciarmos a nós mesmos para te seguir. Colocamos nas tuas mãos todos aqueles que pediram as nossas orações, todos aqueles que se encontram no desespero da doença, do desemprego, de qualquer situação que os deixa nesse momento abalados. Que a sua mão protetora e amiga, através de toda a espiritualidade, dos mentores da Casa de Conselheiro, possa amparar a cada um dos nossos irmãos. Que Maria, nossa Mãe, nos proteja hoje e sempre com seu manto sagrado, rogando por nós. E assim, ó Pai, te damos juntos o nosso, graças a Deus.